E hoje na nossa palavra está aqui na epístola de 1 João, no capítulo 2. Ela diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A palavra de Deus aqui está falando justamente sobre o advogado, sobre aquele que veio para que pudesse estar ao nosso lado. Entende? O advogado, ele está do lado daquele que está contando com ele. No caso de um advogado aqui no mundo normal, seria o seu cliente, aquele que o contrata, aquele que o chama, aquele que o convida, que pede por ajuda. Você vai, está precisando de uma ajuda, você está precisando de um auxílio e você procura um advogado. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Deus, ele nos orienta e, claro, ele deseja que não venhamos pecar, que não venhamos errar, mas todos nós sabemos que somos falhos e somos errantes. Estamos sujeitos a todo momento estarmos errando, falhando. Isso acontece a cada minuto do nosso dia. Falhamos e erramos nas atitudes, às vezes na forma de falar, na forma de agir. Talvez em alguns momentos em que venhamos deixar o nosso eu ou o nosso ego, nossas vontades ou aquilo que desejamos, falar um pouco mais alto no nosso coração. Mas isso não nos distancia da palavra de Deus. Isso não nos tira a oportunidade de estarmos com Deus, de termos o perdão de Deus em todo momento. E sabe por quê? Porque Jesus veio como nosso advogado e ele sendo justo, sendo ali sem pecado em absoluto, ele nos dá a oportunidade de sermos perdoados sempre que pedimos por esse perdão. Sempre nos renova e nos faz sim brancos como a neve. Faz sim com que sejamos ali limpos, sem máculas, sem erros, sem falhas, em todo momento que nós nos colocamos diante dele e pedimos perdão. Queremos e desejamos ser como ele a cada dia mais. E aí a palavra é o que diz aqui no versículo 2. E ele é a propriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas aqueles que do mundo todo. É o mundo inteiro. O mundo inteiro tem a oportunidade. Por isso que nós, sempre quando convidamos ou chamamos alguém para vir para a igreja, falamos para a pessoa vir participar da igreja, estar conosco na igreja, buscando, adorando a Deus, é justamente por isso. Jesus, ele não veio apenas pelo meu pecado, que eu já estou na igreja e é pelo meu pecado somente que ele veio para nos salvar, mas pelo de todos. Todos têm a oportunidade constantemente de serem aceitos no reino de Deus. Basta querer. Basta seguir aqui, exatamente o que ele vai nos instruir adiante. No 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não adianta só você falar que ama Jesus, entende? Não adianta você falar que você conhece a Jesus, ou que você vai numa igreja, ou que você sabe o que você está fazendo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu sei que Deus conhece o meu coração. Sim, é exatamente isso, Deus conhece o teu coração. E por ele conhecer o teu coração, é que ele sabe exatamente se você está fazendo aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus e deixado como mandamento ou não. E Jesus, ele veio justamente como qualquer um de nós. Isso é o mais interessante, isso é o mais lindo da história do nosso Senhor Jesus. Ele veio sujeito a todos os sentimentos como qualquer um de nós. Ele não tinha uma redoma, vamos dizer assim, que ele tivesse ali blindado contra as tentações. Não! As tentações vêm para mim, para você, da mesma forma como foi para o Senhor Jesus. Vem para nós assim como foi para ele. Mas ele sempre tinha o foco dele, o objetivo dele naquilo que o Pai o havia levado.
naquilo que o Pai o havia predestinado. Jesus veio por um motivo, e esse motivo era salvar o mundo daquilo que estava condenando, daquilo que o estava condenando, daquilo que o estava levando para a perdição. Então Jesus veio com um destino, ele veio com uma missão, com uma função. E ele mesmo se blindava, entende? É muito isso. Não existe algo que vá nos blindar do erro, do pecado, daquilo que vai nos afastar de Deus. Não, não existe. Isso não existe. Ai, Senhor, me proteja do pecado. Não vai acontecer. Ah, Senhor, por favor, me proteja das tentações. Também não vai acontecer. Ai, Senhor, me ajuda a seguir os mandamentos. Também não. O que vai acontecer é você ter o desejo no teu coração de saber agradar a Deus para poder cumprir a missão que Ele tem para você. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma razão de estarmos aqui. Você já sabe qual é a sua? Já? Você já sabe o porquê que você está aqui na Terra? Não sabe ainda? Então tenha certeza de que Ele vai mostrando ao teu coração. Muitas pessoas têm desejos, têm sonhos e têm realizações em suas vidas que às vezes ela não dá tanto devido valor. Esses dias eu estava conversando justamente com uma pessoa e ela tem filhos, ela ama os filhos dela. E ela tem os filhos e eu estava conversando justamente por isso. Olha, eu acredito que você realmente nasceu para ser mãe, você é linda sendo mãe, você é maravilhosa sendo mãe, a forma com que você cria os seus filhos, cuida dos seus filhos, a sua dedicação para com seus filhos é exemplar. Essa é a função dela, é ser uma maravilhosa mãe e ela é feliz daquela forma. Claro, ela tem diversas outras funções, mas eu falo em função principal de vida, aquilo como um objetivo. Por que não? Ah, a mulher só pode... o mundo hoje é assim, né? A mulher não vai ter o devido valor se ela não fizer um trabalho fora ou se ela não tiver algo fora. Ou aquelas que trabalham fora não terão o devido valor se não tiverem filhos, se não forem mães. Não, todo mundo tem seu devido valor fazendo aquilo que amam e que desejam e que querem. Entendam que podemos fazer tudo, mulheres, homens, podemos fazer tudo aquilo que queremos e que desejamos. Basta sabermos que aquilo que estamos fazendo está agradando a Deus. Então, qual é a sua missão? Não sabe? Pede para Ele te revelar, pede para Ele te mostrar. Se você se perdeu, talvez, no meio aí da sua missão, no meio daquilo que você estava aí fazendo com muito amor, talvez você não tenha agido de uma forma com que você se agradou de você mesma, você pode voltar e fazer tudo de novo, recomeça. Recomeça de novo, recomeça da metade, recomeça do zero, não tem problema, mas recomeça. Jesus veio por isso, Ele é nosso advogado, Ele é justamente a apropriação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas pelo do mundo todo. Então saiba que todas as oportunidades, elas se renovam a cada dia e tudo que você aproveita é para a sua vida de fato, para aqueles que você ama. E aí, continuando, ele diz, no 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. É o amor sendo aperfeiçoado. Nós nunca, jamais seremos como Jesus. Não, é impossível de fato. Ele é Jesus, né? Ele era o próprio Deus. Mas, como ele vai dizer aqui, ó, no 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o que é ser aperfeiçoado no amor de Deus? É procurar agir como o Senhor Jesus agia. É amar como Ele amava, é perdoar como Ele perdoava, é zelar e cuidar como Ele o fazia. E em diversos momentos, Jesus também ficava bravo, Jesus exortava, Jesus ensinava quando precisava, ficava nervoso, assim como qualquer um de nós. Jesus era exatamente aquilo que era para ser, para que pudéssemos entender que todos nós podemos andar, viver, amar e ser como Ele. Meu Deus, que honra e que privilégio sabermos que somos capazes de ser como Ele. Então, não desista de investir na sua vida espiritual, não desista de investir na aperfeiçoação, no aperfeiçoamento, da sua vida com Deus.
Sempre procure aperfeiçoar a sua vida com o Senhor Jesus. Sempre procure aperfeiçoar a sua vida com Deus, porque Ele quer que você a cada dia se aproxime mais do reino, não que você se afaste. E é o que acontece. Quantas são as pessoas que talvez estão nas igrejas, estão dizendo que buscam a Deus, que servem a Deus, mas a cada dia ela está mais distante do reino. Ela está menos parecida com Jesus, as atitudes dela passam a ser menos parecidas com as atitudes que o nosso Senhor Jesus teria. Então isso é o que vai te mostrar se você está mais perto ou mais longe do reino de Deus. E é essa a tua preocupação. Por isso que nós sempre falamos, precisa haver uma constância na vida espiritual, precisa haver uma constância em buscar a presença de Deus, porque é um aperfeiçoamento de fato, né? É algo que nós vamos buscando a cada dia e vamos crescendo a cada dia na presença de Deus. Não estamos livres dos erros, dos pecados e das falhas, mas precisamos querer, é um desejo, tem que ser algo profundo dentro de você. O desejo de se parecer mais com Ele, ter as características dele. Então, se você tem dúvida, pastora, como é ter as características de Jesus? Como que eu faço para parecer mais com Jesus? Como que eu faço para seguir os mandamentos dele, as ordens dele, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou? Tá aqui, ó. Só você vir aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João, tá aqui. Viva os evangelhos. É preciso. Até mesmo todo o Novo Testamento, onde todos os outros apóstolos e discípulos vão ali falar daquilo que eles tinham como percepção também de Jesus, que isso é muito importante, porque a gente vai vendo ali a forma que Mateus, Marcos, Lucas e João contaram aquilo que viam do Senhor Jesus. E depois o apóstolo Paulo e os demais também tiveram a oportunidade de colocar ali nos próximos livros da Bíblia, do Novo Testamento, aquilo que eles tinham como percepção, aquilo que tinha chamado mais a atenção neles para que eles pudessem seguir os mandamentos do Senhor Jesus e aquilo que agradaria a Deus. Então, por isso é tão importante, não que o Velho Testamento seja importante, é tão importante quanto o Novo, a Bíblia toda. Mas o Novo Testamento a gente pode ver muito ali as características do Senhor Jesus para que possamos viver dia a dia mais e mais e mais e mais perto do reino de Deus. Então eu desejo que você tenha no seu coração a vontade de estar sempre mais agradando a Deus e procurando sempre amá-lo mais para que Ele possa viver mais intensamente também em você.